Olá pessoal, beleza? Tudo bom? Como prometido para vocês, estou aqui gravando um videozinho para poder falar um pouco de sistemas de informação em saúde para vocês, em nome do professor Fábio, que me solicitou que fizesse esse trabalho com vocês. E para mim é uma satisfação muito grande estar podendo fazer parte. Já estive em algumas oportunidades aí na União Evangélica falando sobre esse mesmo tema, e falar de sistemas de informação para mim é muito interessante. Não obstante, é o tema do meu mestrado aqui no Rio de Janeiro, na Fundação Oswaldo Cruz. Bom, então vamos lá. Bom, antes de mais nada, falar sobre sistemas de informação, eles nasceram há muito tempo atrás da necessidade de se ter dados sobre as estatísticas médico-sanitárias. Em 1948, quando o Ministério da Saúde ele foi desmembrado do Ministério da Educação, porque nessa época, né, na época de Vargas, em 1930, existia o Ministério da Educação e Saúde. E em 1948, devido a um decreto, eles foram separados. E a partir dessa separação, o ministro da Saúde ele entendeu que era importante ter estatísticas médico-sanitárias para que se pudesse definir as diretrizes das políticas de saúde. Então, a partir daí, começou-se a necessidade de se ter registros, de se ter dados sobre as condições de saúde da população, e a partir daí, com a evolução das tecnologias, os sistemas de informação eles foram tomando as formas que nós vemos hoje. E também é dessa época que remonta também a grande celeuma que até hoje se discute, que é a fragmentação desses sistemas de informação. Bom, mas isso não é o nosso foco, né? Uma outra oportunidade posso falar para vocês a respeito da história dos sistemas de informação, mas é importante que vocês saibam que eles remontam de longa data, e o que nós temos hoje é fruto daquela época. Bom, e por conta disso, nós temos vários sistemas de informação, nós temos uma miríade de sistemas de informação hoje. Para cada necessidade de se ter registro sobre saúde é criado um novo instrumento, e por isso nós temos vários sistemas de informação. Eu tive que fazer uma colinha aqui para poder falar um pouco para vocês quais são os que estão em vigor hoje, né? Na verdade, vários estão em vigor, muitos são bem utilizados, muitos são bem registrados, muitos não são. Enfim, nós temos problemas de ordens N que impedem que os sistemas eles sejam bem administrados. Bom, atualmente hoje no estado de Goiás, no Brasil até, nós temos o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM, que ele tem como objetivo registrar os óbitos, não é? Nós temos o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, cujo seu objetivo é registrar os nascimentos. Antes do SINASC, as estatísticas de nascimento eram feitas pelo Registro Civil, que era uma responsabilidade do IBGE, mas ele tinha objetivos estritamente demográficos, e para o Ministério da Saúde outras variáveis eram importantes para que pudesse ter uma estatística vital que dissesse respeito especificamente para a área de saúde. Então esse é o objetivo dele. Temos o SINAM, que é o Sistema de Informação de Notificação de Agravos, de Notificação Compulsória, que ele, em seu rol de agravos, existem várias doenças que são de notificação compulsória, como dengue, AIDS, malária, leishmaniose, enfim, é uma série de doenças, e sua finalidade principalmente é medir a incidência, a letalidade da qual essas doenças elas acometem a população de uma forma geral. Nós temos também o SH, que é o Sistema de Informação Hospitalar. Esse sistema de informação ele foi concebido com uma característica financeira para que as instituições que prestavam serviço para o SUS, no que diz respeito à assistência médica hospitalar, recebessem pelos seus procedimentos que eram realizados, mas que também, a partir dele, como o seu banco de dados era muito rico, ele acabou se tornando também um instrumento para poder medir a questão assistencial em âmbito hospitalar
do Sistema Único de Saúde. A abrangência dele é um pouco mais restrita, porque ele não engloba todo o sistema de saúde brasileiro, que é composto pelo Sistema Único de Saúde e pelo Sistema de Saúde Suplementar, que é os planos de saúde que nós temos. Então, ele fica restrito simplesmente ao SUS. O SIA, Sistema de Informação Ambulatorial, que é um sistema assistencial em âmbito ambulatório, também que tem praticamente as mesmas finalidades do SH, só que em âmbito hospitalar. O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é o CNES, ou o CNES, como queiram, ele é um sistema nefrálgico para poder dizer a respeito da capacidade instalada das instituições que prestam serviços médicos hospitalares, porque é nesse banco de dados que nós temos o reflexo da infraestrutura médico-hospitalar que o sistema ele dispõe. Então nós temos desde informações a respeito de leitos, informações a respeito de serviços que são prestados por essas instituições, os médicos, a quantidade de médicos, a quantidade de leitos de UTI, leitos cirúrgicos, leitos obstétricos, leitos queimados, enfim, uma infinidade de variáveis que corroboram para poder dimensionar a oferta de serviços de saúde no que diz respeito à infraestrutura. Bom, o SIAB, que é o Sistema de Atenção Básica, ele é um sistema também importante porque é ele quem computa e registra todas as ações da atenção primária à saúde. E temos alguns outros, né, como o SIS Pré-Natal, que hoje é um sistema que está sendo reformulado, um sistema importante em virtude dessa nova política de atenção à mulher, da rede cegonha, do monitoramento das gestantes, enfim, o SIS Pré-Natal ele está tomando uma nova cara agora em virtude dessas novas políticas do governo federal. E nós temos outros também, o SIS-Colo, o SIS-Mama, esses dois, o primeiro é do câncer do colo do útero e o SIS-Mama, que é o sistema de controle do câncer de mama, o SIS-Água, o SIS-Solo, o SIS-Cel, que é o sistema de controle de exames laboratoriais para HIV, enfim. Cara, a gente tem muitos sistemas de informação, demais da conta. E muitos desses estão em vigor, outros com uma expressão maior, né, do que diz respeito à sua utilização do seu banco de dados, outros com uma utilização menor, mas nem por isso com menor importância. E aí eu já caminho para a segunda questão, que é dizer que quais são os mais efetivos, ou seja, quais os que cumprem os seus propósitos. E nesse caso, os que, na minha opinião, enquanto ex-gestor de informação em saúde, que nós mais utilizamos para definição de políticas, definir perfis epidemiológicos do estado de Goiás e acredito que do Brasil também, o SIM de mortalidade e o SINASC de nascidos vivos, para poder definir as estatísticas vitais de uma forma geral, do que se morre, quais são as maiores causas de mortalidade, a questão do próprio nascimento, quando diz respeito à questão do pré-natal, quantidade de consultas de pré-natal, as crianças com o nascimento com seus pesos, enfim. O SINAM, como eu disse para vocês, que mede a incidência de agravos de notificação compulsória, isso no âmbito epidemiológico. Nós partindo agora para uma questão mais assistencial, a gente tem o SH, que registra os procedimentos das internações hospitalares, ocupação de leitos, quanto foi gasto com internação hospitalar, quais são as principais causas de morbidade por qual essas pessoas acabam se hospitalizando, o CIA, que é o ambulatorial, que é aquele sistema que você utiliza para registrar os atendimentos em âmbito ambulatorial, e o CNES, que é o que diz para a gente quais são as ofertas de infraestrutura que nós temos disponíveis para que cada política de saúde possa ser baseada naquilo que está sendo registrado, não é? Bom, caminhando mais um pouco, vocês perguntaram aqui quais as fontes de alimentação desses sistemas.
Bom, a principal fonte de alimentação desse sistema são os gestores municipais. Desde que foi implementado o Sistema Único de Saúde, uma de suas políticas é a descentralização do sistema. Quanto mais descentralizado o sistema, melhor, ou seja, a gestão do sistema é do município. Então, depende muito do aspecto do sistema de informação e da infraestrutura que o município tem. Teoricamente, por exemplo, o SINAM deveria ser alimentado na unidade de saúde no momento em que fosse notificada alguma doença, mas nem sempre é assim. Então, como é que faz? O médico preenche a notificação, essa notificação ela é enviada para o serviço de processamento de dados desse município, que fica normalmente na Secretaria Municipal de Saúde, e ela, por sua vez, é registrada. Então, as fontes de alimentação, elas são o próprio município, que vai, à medida que vai sendo demandado a busca por assistência, ele vai registrando os dados nas fichas, e elas são enviadas para a Secretaria Municipal, e aí depois eu volto a falar para vocês a questão de como é que funciona o fluxo desse sistema. Mas a fonte principal de alimentação desses sistemas são os municípios, os profissionais de saúde que estão na ponta do sistema. Qual a capacitação dos profissionais envolvidos para a coleta dos dados? Olha, deveria ter. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é a péssima qualificação dos profissionais para poder preencher as fichas, os protocolos de entradas de dados e, concomitantemente, para que eles processem esses dados nos referidos sistemas de informação. Há estudos que dizem que se os profissionais que trabalham nessa coleta de dados eles fossem melhores qualificados, com certeza nós teríamos uma qualidade da informação muito melhor do que nós temos. Então vocês percebam, não é só a gestão do sistema, a crítica do sistema, a coleta de uma amostragem muito maior da população em determinados aspectos define a qualidade da informação. Mas se essa informação for bem coletada, se essa informação tiver bem preenchida e ela for corretamente imputada no sistema de informação, com certeza isso vai refletir na qualidade das informações que são produzidas. Então, hoje é um tanto quanto complicado falar de capacitação desses profissionais em virtude da grande rotatividade desses profissionais nas secretarias municipais de saúde, principalmente esses municípios que são menores. À medida que vai trocando o gestor ele vai colocando aquelas pessoas que fizeram parte da sua campanha eleitoral, enfim, então envolve todo um aspecto político para favorecer aquelas pessoas que foram, de uma certa forma, partidários daquele que ganhou a eleição. E isso prejudica de uma forma muito significativa a qualidade dos dados que são inseridos no sistema de informação. Então, se a gente faz uma política de capacitação, de treinamento, de aperfeiçoamento desses profissionais para que eles corretamente insiram as informações nos bancos de dados, mas ao término de um ciclo de capacitações, com a mudança da gestão do município, esses profissionais são trocados muito facilmente, sem levar em consideração a sua qualidade profissional, aquilo que foi lhes ensinado. Então isso vira um ciclo vicioso. Então, a capacitação, a Secretaria Estadual de Saúde, ela prima por estar fortalecendo os municípios, os seus profissionais na coleta dos dados, os seus profissionais para digitação. Ela tem feito isso, mas acontece que essa mudança, a rotatividade acaba prejudicando de uma forma muito significativa a questão da alimentação dos sistemas de informação. Bom, que fluxo, etapas seguem essas informações? Bom, como eu disse para vocês um pouco antes, desde da instituição do Sistema Único de Saúde, o sistema ele tem que ser descentralizado. A gestão não pode ser concentrada no nível federal, no Ministério da Saúde. Então, como o primeiro lugar onde é coletada a informação é o município. O município é quem coleta, o município é quem digita, o município é quem processa suas informações. Então, é onde tudo se inicia. Então, o que acontece?
o município ele vai digitando seus dados, vai digitando de todos os seus bancos de dados, de todos os seus sistemas de informação que estão sendo utilizados no município. Claro que cada sistema de informação ele tem o seu fluxo próprio, não é? Ele tem seu fluxo próprio. Mas, a priori, o município ele registra os seus dados, ele consolida aqueles dados e envia para a Secretaria Estadual de Saúde. Quando esse estado tem uma regional de saúde, que é o nosso caso, o caso do estado de Goiás, tem a sua regional, o município ele envia os seus dados para a regional de saúde. A regional de saúde se encarrega de consolidar os dados de todos os seus municípios e ela, por sua vez, transfere os dados para o estado e o estado consolida do estado inteiro e transfere para o nível federal. Isso funciona para os sistemas que são de cunho epidemiológico, sim, o SINASC e o SINAM. Para os sistemas assistenciais, como existe um cunho financeiro por trás do seu processamento, ele funciona um pouco diferente. O CIA e o SH, para aqueles municípios que são plenos da atenção primária, eles não precisam submeter os seus dados para o Estado. Então o que acontece? À medida que as unidades de saúde vão processando, os faturistas vão fazendo o processamento daquilo que foi ofertado, aqueles procedimentos que foram feitos, ele não precisa enviar esses dados diretamente para o Estado, a não ser que ele não seja de gestão plena. Então ele pega esses dados e submete diretamente para o Ministério da Saúde. Obviamente, com uma política de disponibilizar os dados para o Estado, para que o Estado possa utilizar as suas próprias informações, o sistema que é utilizado para transferir é deixado uma cópia desses arquivos com os dados na Secretaria Estadual de Saúde. Então, vocês percebam que, dependendo do sistema de informação, o seu fluxo ele muda um pouco. Pode passar direto para o Ministério da Saúde, às vezes pode passar direto para o Estado ou passar pela regional. Então isso também tem muita relação com a questão da forma como o Estado gere as transferências dos dados dos bancos de dados dos sistemas de informação. Tem estados que o município digita diretamente no banco do Estado. Tem estados que o município que não tem regional, que manda direto para o Estado, enfim. Então, isso depende muito da política que é adotada no Estado. No nosso caso, nós atendemos todas as etapas: município, regional de saúde, Estado, Ministério da Saúde, para os epidemiológicos. Para os assistenciais, unidade de saúde, processo, consolida na Secretaria Municipal de Saúde e este é enviado para o Ministério da Saúde. Periodicidade e atualização das informações. Essas informações elas são atualizadas à medida que os registros, à medida que as necessidades de registrar vão acontecendo. Se a pessoa busca por assistência numa unidade de saúde, ela é notificada como suspeita de dengue, aquela notificação ela é feita e ela é processada. Então, à medida que vá tendo necessidade de registrar novas informações, ela vai sendo preenchida a notificação e ela vai sendo dado entrada nos respectivos sistemas de informação. Dependendo do sistema de informação também, essas informações elas são atualizadas no Banco do Estado de acordo com a periodicidade definida pela própria política do sistema de informação. O SINAM, por exemplo, ele atende às semanas epidemiológicas. Então, no fim de uma semana epidemiológica, o município ele tem que enviar os lotes com aquelas notificações que foram preenchidas para o Banco do Estado, passando pela regional, é claro. O SINASC, por ter uma dinamicidade um pouco, vamos dizer assim, maior do que a notificação de doenças, por assim dizer, praticamente toda semana essas informações elas podem ser enviadas para o Estado. Então, o que acontece? Não existe uma regra única para poder realizar a atualização desses dados, ela é feita sob demanda. O SINAM apenas que você tem aquela semana epidemiológica e necessariamente ela tem que ser enviada, né? Então, não existe uma regra propriamente dita para que possa
definir como é que esses dados são transmitidos. Quais os órgãos responsáveis e quais as competências de cada esfera? Bom, os órgãos responsáveis são as secretarias municipais de saúde. Elas, como eu disse para vocês, elas é quem tem a gestão dos seus sistemas de informação, elas é quem são as responsáveis por processar esses dados, por preencher as fichas, por processar esses dados nos sistemas. Então, é o município que fica responsável por processar. Cabe ao Estado a consolidação de todos esses dados e a utilização deles para a definição das políticas públicas de saúde, baseado naquilo que é processado, nas análises, nos monitoramentos, nas avaliações. Então, cabe ao Estado. Não, é importante dizer para vocês, não que o município não tenha responsabilidade por avaliar os seus dados. Mas a responsabilidade da coleta dos dados, do processamento, é do município, é na ponta, porque é lá na ponta onde que acontecem os eventos de saúde. Cabe ao Estado processar esses dados, cabe ao Estado dar suporte para que os municípios possam desenvolver bem o trabalho, cabe ao Estado oferecer meios para que os municípios possam desenvolver bem o seu trabalho. O Ministério da Saúde cabe a regulação disso tudo, né? É o Ministério da Saúde quem define as políticas, é o Ministério da Saúde que dita como as coisas devem ser feitas, né? E o Ministério da Saúde, ele reúne todos esses dados e ele, depois de consolidado tudo, feito as críticas, os ajustes, esses dados são disponibilizados no portal do DataSUS, como vocês conhecem. Há a adesão de todos os municípios goianos envolvidos? Olha, praticamente todos, como eu disse para vocês, como todos os municípios que estão em gestão plena, eles precisam ter o seu sistema de informação para que seja registrado os eventos de saúde. Então, eu não tenho assim de cabeça informações para dizer para vocês, mas de 246 municípios, eu diria que 95% de todos os municípios eles já são plenos da atenção primária. São dados que posso estar enganado, mas todos esses municípios, 100% deles precisam ter sistemas de informação. Todos os municípios têm problemas de saúde, todos os municípios têm pessoas que procuram por assistência e essas procuras precisam sistematicamente serem registradas. Então a adesão ela é obrigatória para todos os municípios. Eles precisam ter sistemas para que eles possam registrar esses eventos. Quais os principais problemas encontrados? Bom, o principal problema encontrado é a qualidade das pessoas que preenchem as fichas, que preenchem as declarações de óbito, que preenchem as notificações. Muitos deles não têm uma qualificação mínima para poder entender o que é que eles estão fazendo, fazem de uma forma mecânica, não sabem o que estão fazendo. Na hora de transcrever do papel para a tela do computador, para preencher o banco de dados, muitas vezes eles não entendem o que um campo é, o que significa ele, preenchem de forma errada, não deixam campos em branco, não preenchem, a completitude da ficha ela é posta em xeque em virtude do não preenchimento. Dessa forma também, e aí eu parto um pouco para vocês, futuros médicos, o próprio médico às vezes não preenche a declaração de óbito de forma correta. Não sei dizer se por uma questão de imitação técnica, que eu acredito que não, mas talvez por uma questão do próprio desconhecimento da lógica do preenchimento. Por isso é muito importante que vocês aprendam de forma eficiente, eficaz, o preenchimento de uma declaração de óbito, porque o atestado de óbito, a declaração de óbito, os campos que estão destinados para poder dizer do que a pessoa morreu, as consequências, quais foram as causas, se teve assistência, se não teve, enfim, todo aquele arcabouço de campos que dispõe a declaração de óbito, elas precisam ser bem preenchidas, principalmente o atestado médico, porque no atestado médico que vai dizer do que a pessoa morreu, e lá para frente é esse atestado médico que vai dizer como vai ser definidas as políticas públicas direcionadas para as questões vitais, de óbito, o que mais as pessoas estão morrendo. Então,
se o médico não preenche de forma correta e coloca uma causa que não é definida, isso vai afetar diretamente a qualidade do banco de dados e das análises concomitantemente. Então esses são os principais problemas. Óbvio, existem problemas de infraestrutura tecnológica também. O município que não tem uma internet de qualidade, o município que não dispõe de computadores com uma capacidade equivalente à necessidade que o sistema de informação precisa. Essas coisas todas influenciam, obviamente, na qualidade do dado. Por quê? Porque esse dado, às vezes, demora muito tempo para chegar no Banco do Estado, tem um atraso muito grande, ele não é processado de uma forma correta, além de que esses dados, à medida que eles vão passando pelos seus níveis, acontece, e acreditem nisso, simplesmente há dados que se perdem. Então, essas questões tecnológicas, elas influenciam diretamente na questão também da qualidade dos sistemas de informação. Então, os municípios é quem são os responsáveis pela coleta desses dados. Muito bem, vamos descer mais um pouquinho aqui. Descer mais um pouquinho. As fichas são devolvidas para o preenchimento correto? Sim, são. Como eu disse para vocês, o município é quem é responsável pelo processamento desses dados. Obviamente, se eu sou um município e preencho os dados, ninguém mais pode alterar os dados senão quem os preencheu. Então, à medida que as áreas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde, ela vai fazendo um crivo, vai fazendo uma análise dessas fichas, desses documentos que são preenchidos, ou do próprio sistema de informação, como, por exemplo, a verificação das causas básicas do óbito por parte da área técnica de estatísticas vitais da Secretaria Estadual de Saúde, à medida que eles vão encontrando inconsistências, eles vão pegando essas declarações e elas as devolvem para o município de origem, para que eles possam efetivamente alterar de acordo com as correções que foram autorizadas e depois reprocessar esses dados, enviar para a regional, e aí segue todo aquele fluxo que eu disse para vocês. Elas retornam depois de corrigido para a alimentação dos dados? Na verdade, elas retornam, os dados são alterados, corrigidos e é enviado novamente para a base do estado de Goiás. Aí vocês perguntam aqui, o que poderia ser feito para minimizar os erros encontrados? Olha, primeiro, ter uma boa política de informação em saúde. Política de informação em saúde, pessoal, não significa ter uma boa infraestrutura tecnológica. Importante ter recursos humanos qualificados, uma política de treinamento, vários aspectos que influenciariam direto na questão da qualidade. Então, se tivesse bons profissionais, uma baixa rotatividade deles, treinamento, qualificação, isso influenciaria diretamente na qualidade do preenchimento desses bancos de dados. Claro, a gente não pode deixar de falar também, se esse município tiver uma boa infraestrutura, um bom parque computacional, com certeza isso vai ajudar. Porém, isso não é o mais premente para poder qualificar os dados. Bom, através da análise dos dados, são tomadas medidas para as condições de saúde. Quais são os autores, os atores? Como eu disse para vocês também, a Secretaria Estadual de Saúde, ela é responsável pela análise dos dados para a definição de uma política estadual de saúde. Os seus principais atores são os gestores, os secretários municipais de saúde, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual de Saúde, que aí o controle social ele é muito importante nesse aspecto para poder ajudar a qualificar as políticas baseado nos dados dos sistemas de informação e saúde, e as próprias áreas técnicas que estão envolvidas, né, em cada um dos sistemas, em cada um desses sistemas de informação, para que as decisões, para que as análises, para que as políticas possam ser bem definidas. Então, é muito importante que as áreas técnicas elas disponham de bons dados para que os relatórios, as informações que forem produzidas por essas áreas, elas possam subsidiar de forma qualificada o gestor a definir as políticas.
Então, os atores são esses, os secretários, tanto o estadual como os municipais de saúde, os conselhos de saúde, pois o controle social ele é muito importante nesse processo, são os principais atores envolvidos, além do que os próprios técnicos envolvidos na coleta, no processamento e na disseminação desses dados. Aí vocês perguntam também, os municípios e profissionais aderem às medidas para a melhoria dos seus serviços de saúde? Olha, o Estado ele não tem um poder coercitivo para poder dizer que está certo e que está errado. Ele propõe algumas melhorias, define algumas políticas e cabe ao município atender ou não. Normalmente é atendido, o município atende. O Estado, ele, como eu disse para vocês, ele tem uma importância muito grande na questão de auxiliar o município na gestão do seu sistema de saúde no que diz respeito a ajudá-lo a combater os problemas que são comuns daquele município. Ou seja, à medida que o Estado ele vai avaliando os dados, ele vai processando e vai gerando informações e vai constatando que municípios estão com problemas em determinados segmentos, o Estado ele pode sim, como vou dizer para vocês, sugerir medidas para que os municípios possam melhorar suas condições de saúde. Agora, é claro, o município ele é responsável pelo seu sistema. Ele deveria ter as suas próprias medidas, as suas próprias análises. Mas, como eu disse para vocês, nem todos os municípios, principalmente os menores, dispõem de uma infraestrutura tanto de pessoal como tecnológica e de ferramentas para poder fazer essas análises, para poder definir essas políticas, para poder tentar modificar e melhorar a questão dos seus serviços de saúde. Há algum instrumento de fiscalização dos sistemas de informação? Não tem instrumento de fiscalização nenhuma. Os sistemas de informação, eles não têm fiscalização, por assim dizer, não é? Inclusive, eu acho que até é uma forma muito... Acho que já passamos da hora de ficar forçando as pessoas a fazerem as coisas certas, simplesmente baseado numa questão punitiva, principalmente financeira, que a gente vai falar mais na frente. Então não tem nenhum instrumento para fiscalizar. Agora, não tem um instrumento para fiscalizar, mas tem um instrumento que monitora. E aí eu não sei se fiscalizar e monitorar são sinônimos, mas o monitoramento no que diz respeito a qualificar os dados, e não no sentido de fiscalizar para dizer, você está fazendo certo, você está fazendo errado, não é assim, é assado. Então não existe nenhum instrumento que fiscalize nesse sentido. Quais os sistemas de informação que não podem faltar em todas as cidades segundo o Ministério da Saúde? Olha, os básicos de mortalidade, de nascidos vivos, o de notificação de agravo de notificação compulsória. Se o município tiver uma unidade de saúde e este tiver leito, tiver internação, o SH. Se tiver simplesmente uma unidade de saúde no que diz respeito ao ambulatório, ter o CIA. E aí varia. Se esse município ele tiver o programa da Rede Cegonha, que eu falei para vocês, ele precisa ter o SUS pré-natal. Se ele tem laboratórios que fazem serviços de análise de lâminas de câncer do colo do útero, eles precisam ter o SUS-Colo. Se tem um serviço de mamografia, eles precisam ter o SIS-Mama e precisa também ter o CIA, porque é um procedimento ambulatorial. Então isso depende muito do perfil do município e que tipo de serviço ele disponibiliza, mas é imprescindível que esses municípios não disponham do SIM, do SINASC, do SINAM, do SH, do CIA, do CNES, que é o Cadastro Nacional, porque é o reflexo de toda a infraestrutura hospitalar e ambulatorial, claro. Quais as melhoras observadas após a implantação dos sistemas de informação? Olha, como eu disse para vocês, desde 1948, quando foi criado o Ministério da Saúde, que ele foi desmembrado do Ministério da Educação e da Saúde, sempre houve essa preocupação de poder registrar os eventos de saúde para poder definir políticas médico-sanitárias. Então, as melhorias que se observam com o sistema de informação é uma maior oportunidade nas ações de saúde, é uma maior objetividade
nas ações no que diz respeito a focar exatamente aquilo que está mais premente. É ter um volume maior de dados para poder analisar num contexto mais global, mais coletivo, em detrimento do indivíduo. Então, o sistema de informação ele privilegia o controle das doenças, ele privilegia a questão do monitoramento das ações de saúde através de indicadores. Ele permite que os dados que estão sendo registrados, eles possam se tornar em indicadores, esses indicadores eles possam se tornar em objetos de avaliação e de monitoramento do desempenho dos sistemas de saúde. A partir desses sistemas de informação a gente pode verificar aonde há gargalos, quais são os principais problemas que levam as pessoas a se internarem mais. A atenção primária à saúde ela é efetiva no que diz respeito a resolver problemas característicos da atenção primária, de forma que essas pessoas não procurem atenção hospitalar. Enfim, com os sistemas de informação, essas melhorias elas são muito observadas. Agora, é claro, eles precisam melhorar, serem qualificados, e não é somente qualificação de uma infraestrutura tecnológica, mas uma qualificação no que diz respeito a profissionais qualificados para poder manuseá-los, utilizá-los e fazer bom uso dos seus bancos de dados. Há algum sistema de informação prioritário? Não existe nenhum sistema de informação prioritário que eu saiba. Não tem um sistema assim, não, você vai utilizar isso. Embora, se vocês me permitem utilizar essa palavra prioritário para dizer uma forma mais, um sistema mais global, nós temos o prontuário eletrônico do paciente, o registro eletrônico de saúde, que é o cartão SUS. Na minha opinião, esse sistema deveria ser o sistema mais prioritário. Por quê? Porque ele vai registrar todo o histórico médico hospitalar desse usuário que procura o sistema. Ou seja, se essa pessoa entrou no sistema através de uma notificação de dengue, ela foi notificada, ela teve que tomar um soro, ela teve que ser submetida a um procedimento. Aquele soro que é aplicado naquele paciente, ele é um procedimento, ele é cobrado. Essa pessoa teve um agravamento do seu quadro clínico, ela teve que ser hospitalizada, já passou do CIA para o SH. Essa pessoa ela teve um quadro clínico complicado ainda mais, mesmo depois de internada, e essa pessoa acabou morrendo. Então, para onde ela foi? Ela foi para o CIA. Então, observa que à medida que esse paciente ele vai evoluindo no sistema, e aí digo no sistema de saúde, ele vai passando de um sistema para o outro. Ele foi notificado no SINAM, ele teve que se submeter a um procedimento ambulatorial, que é tomar soro na veia. Ele teve o quadro clínico dele complicado, ele teve que passar para o SH. Então, pensem vocês, gestores do sistema de saúde, vocês querem fazer o mapeamento dos fluxos e dos contrafluxos desse paciente, vocês não conseguem, porque esses sistemas não se interoperam, esses sistemas não se falam, esses sistemas não conversam. Você não consegue convergir informações semelhantes para você definir o fator de causalidade, entendeu? Onde que esse paciente estava, por onde ele passou, você não consegue. Então, na minha opinião, o sistema prioritário, respondendo essa pergunta aqui, deveria ser o prontuário eletrônico, o registro eletrônico de saúde. Então, quantitativo de pessoas. Eu acho que o mínimo seria uma pessoa para cuidar de cada sistema de informação. Esse seria o ideal, o mínimo. Mas não é bem o que acontece na realidade, porque existem profissionais técnicos que cuidam de 1, 2, 3, 4 sistemas, todos os sistemas de informação. Muitos são responsáveis pelo faturamento, pelos sistemas de informações epidemiológicas, enfim. Eles cuidam de vários sistemas e normalmente a formação deles não é uma formação voltada para a área de saúde, ou seja, eles não entendem o processo da dinâmica de uma secretaria de saúde. Muitos deles são simplesmente técnicos de informática, sabem manusear o computador, sabem utilizar a máquina, os recursos tecnológicos, a internet, mas muitos deles não entendem como se dá a lógica do sistema de informação, como eles devem ser preenchidos, enfim, todas essas coisas. Então a formação deveria associar
justamente os conhecimentos de tecnologia para poder manusear bem os sistemas de informação, ter um mínimo de conhecimento técnico para manusear o computador e também ter conhecimentos de epidemiologia, de sistemas de informação em saúde, de como se dá a dinâmica de uma secretaria de saúde, os fluxos, enfim. E eu acho que essa formação associada com o conhecimento técnico operacional de informática seria de suma importância e agregaria valor substancialmente para poder fortalecer a questão da administração dos sistemas de informação, do fluxo, da alimentação dos dados. Então, eu acho que a formação deveria ser essas duas coisas. A contratação, bom, pelo menos o que me consta é que para o Estado é só por meio de concurso público. Eventualmente se abre um processo de contratação temporária, enfim. Mas eu sou particularmente contra essa questão de contratação temporária em virtude do que eu já disse anteriormente sobre a questão da rotatividade. Você desprende um tempo enorme, um esforço tremendo para poder treinar, para poder capacitar, para poder ensinar como funciona os sistemas de informação, as habilidades necessárias, você treina, enfim. Você qualifica a pessoa e no final de um período de 12 meses, 24 meses, essa pessoa tem que sair, não pode mais continuar, você tem que repetir todo o trabalho, todo o esforço perdido. Então, quando a pessoa começa a produzir, ela sai, vai embora e você tem que refazer todo o trabalho. Então eu particularmente sou contra. Agora, nos municípios se dá das mais variadas formas, desde contratação por concurso público até nomeação de pessoas em cargos de comissão. Então essa aí fica muito relativo para cada esfera administrativa de administração do Sistema Único de Saúde. Bom, quais os critérios levados em consideração para a implementação de determinado sistema de informação em um município? Aí vocês perguntam se tem a população, nível de atenção, enfim. Não existe um critério específico para poder implantar um sistema de informação no âmbito municipal. Existem aqueles que não podem faltar, o SIM, o SINAM e o SINASC, em virtude do cunho epidemiológico que eles têm e os eventos serem comuns a todos os municípios do Brasil. E existem aqueles que têm ou não necessidade de ser implementado no município em virtude do seu perfil. Por exemplo, município que tem perfil de atendimento hospitalar, que tem leito, esse precisa ter o SH. Município que não tem necessidade de ter, até porque não vai faturar, vai referenciar a população para ser atendida em outro município, então não há necessidade que ele tenha o SH instalado. Municípios que têm um perfil de atendimento estritamente ambulatorial, esse sim precisa do CIA. Todos os municípios que têm atenção primária à saúde, estratégia de saúde da família, eles precisam ter o CIAB. Então, percebam que não necessariamente o município precisa ter todos os sistemas, mas dependendo dos tipos de serviço de atenção à saúde que esse município desprende para os seus munícipes, ele precisa de um instrumento de coleta de dados para poder monitorar, avaliar a evolução dos indicadores, enfim. Então, ele depende muito da questão da necessidade. Aqui, o repasse de verbas é direcionado de acordo com as informações colhidas pelo sistema de informação? Não necessariamente. É de uma forma indireta, vamos dizer assim, né? Porque é a partir dos sistemas de informação, obviamente, que é racionalizado os recursos e a distribuição tentada ser de forma equânime. E os sistemas de informação, eles dão os pressupostos básicos para poder fazer essa distribuição, ou seja, é a partir dos sistemas de informação que são feitos os indicadores de saúde, e são a partir desses indicadores de saúde que mostram o desempenho, o retrato da saúde do município, aonde há mais problemas, onde há os gargalos, aí sim há uma distribuição desses recursos. Obviamente, os municípios que têm um melhor desempenho, muitos deles recebem melhores quantias de incentivos financeiros. Além do que, alguns sistemas de informação, né, eles, como vocês perguntaram mais aqui à frente,
sobre a questão de sanções. Alguns sistemas de informação, se você não os alimenta direito, se você não faz a transmissão regularmente dos dados para o nível federal, há o corte do recurso. O SIAB, se você não preenche corretamente as equipes, se você não manda os dados de uma forma regular, o município pode ter o valor do PAP cortado, e aí é onde cria-se os problemas. Então, esse repasse das verbas, eles estão condicionados ao desempenho do sistema de saúde, que é mostrado a partir dos indicadores que são desenvolvidos pelos dados coletados pelos sistemas de informação. Como essas verbas são distribuídas? Há algum limite de repasse? Quais os critérios levados em consideração? Bom, essa pergunta que eu vou ficar devendo para vocês, porque eu não sei se tem limite de repasse, se existe um teto, se para determinado programa de vigilância em saúde, vigilância alimentar e nutricional, doenças virais, saúde da criança e do adolescente, programa da mulher, não sei se existe um teto que define o repasse de recurso financeiro. Mas com certeza esse repasse com certeza estará condicionado ao desempenho dos indicadores que o sistema de informação permite que sejam construídos. Então, essa daqui eu vou ficar devendo para vocês, eu particularmente não sei. Há alguma sanção para os municípios e instituições caso haja problemas no processo de coleta e transferência dos dados? Olha, foi como eu disse, sanção necessariamente financeira. Os municípios que deixam de alimentar corretamente o sistema e deixam de enviar esses dados, eles são punidos com cortes de recursos. Existem portarias que definem essa obrigatoriedade, essa assiduidade no envio dos dados, mas para cada sistema de informação existe uma política diferente. Para o SIM existe uma, para o SINAM existe outra, para o SIAB e assim por diante. Então há sim uma sanção financeira, não sei ao certo se isso é cumprido à risca, mas existe sim, caso os municípios deixem de alimentar os sistemas e concomitantemente repassarem os dados para o Estado e o Estado para o Ministério da Saúde, ele há uma sanção sim. Bom, então é isso. Eu espero ter respondido todas as questões a contento. Obviamente pode ser que haja alguma coisa que tenha ficado obscura e vocês não tenham entendido, mas coloco-me à disposição de vocês para que, caso haja necessidade de nós retornarmos a bater um papo, eu estaria à disposição de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para todos, lembranças ao professor Fábio. E aí eu fico por aqui. Um abraço a todos e até uma próxima.